Olá, queridos. Então, nós vamos dar continuidade, ao nosso estudo, onde hoje a gente vai estudar, na verdade, continuar estudando a teoria do conflito. Eu sempre gosto de começar as minhas aulas, relembrando um pouco o que a gente estudou na aula passada. Porque como a gente só se vê uma vez por semana, eu acredito que essa é uma forma de ser mais fácil para vocês, a gente dar continuidade, às nossas aulas, já que fica tão espaçado. Então, quando eu lembro para vocês a aula passada, a gente vai construindo uma linha de raciocínio, porque eu acredito que facilita muito a compreensão. Quem assistiu a aula ao vivo, a gente sempre começa as nossas aulas com aquela meditação, Fechando um pouco os olhos, entrando em contato com você mesmo. E a gente tem feito uso dessa técnica para primar pela qualidade de presença. Então, quando eu tenho uma oportunidade de, antes de realizar alguma atividade importante, sentar com a coluna ereta, fechar suavemente meus olhos, eu tenho uma rara oportunidade de entrar em contato comigo mesma, E com isso traz calma, tranquilidade, Esse é um estado mental interessante para aprender conteúdo. Então, por isso que eu tenho insistido para que vocês assistam a aula ao vivo também, tá? Eu acredito que assim a gente pode ter um outro tipo de conexão, que sobretudo nesse momento inicial da aula é muito importante. Bem, na aula anterior, a gente falou sobre a teoria do conflito. A gente partiu da premissa de que o objeto da profissão que a gente escolheu, enquanto operadores do direito, e aí todas as carreiras jurídicas incluídas nisso, é o ser humano em conflito. E seres humanos em conflito são seres humanos vulneráveis. São seres humanos que precisam de uma atenção especial. Isso é algo muito interessante porque, a partir da dogmática jurídica, sobretudo quando surgiu a escola de Hans Kelsen e houve todo um processo de estruturação da ciência do direito, a ciência do direito inevitavelmente acabou sendo construída com bases muito teóricas, Um pé muito firme na rigidez metodológica, na construção de uma teoria. Basta você pegar os manuais de direito, manual de direito civil, manual de direito penal, em qualquer ramo você vai ver que a gente segue a mesma estruturação. O livro é estruturado da mesma forma. Então a gente estuda o conceito, o histórico, a natureza jurídica, as características, a classificação. Então, desde que o direito passou a ser estruturado assim, nós temos um ensino jurídico muito voltado à técnica. Então, ao longo das disciplinas que vocês estudam, vocês têm uma base muito forte na teoria, na técnica. Então, o professor entra na sala de aula e ensina de uma maneira muito clara, o que diz a lei, o que diz a doutrina e o que diz a jurisprudência. E isso retira um caráter muito importante do direito, que é um caráter humanístico. Então, quando você vai, por exemplo, estudar direito de família, não adianta só você saber quais são as modalidades de casamento, as modalidades de regime de bens, como é que se efetiva um divórcio.
Se você for trabalhar nesse ramo, você vai perceber que você vai precisar de muitos outros conhecimentos, sobretudo conhecimentos humanísticos, né? Nossa, um divórcio é um conflito com uma carga emocional muito considerável. Então, a gente sabe lidar com as nossas emoções diante dessa situação. A gente sabe lidar com as emoções das partes nessas situações. Então, tem todo um outro tipo de conteúdo envolvido nisso, que faz com que a gente pense que o objeto da profissão que a gente escolheu é a ação judicial, é o processo, né? Mas não é assim. O processo e a ação judicial é um dos meios com os quais a gente trabalha. Mas a gente trabalha mesmo é para ajudar pessoas em conflito, certo? E eu estou dizendo isso para que você nunca se esqueça que às vezes para a gente enquanto profissional, aquele é mais um caso, aquela é mais uma ação judicial, é mais uma audiência que você tem que fazer, é mais uma petição que você tem que escrever, mas ali para aquela pessoa, né? Pode ser a raiz de um câncer, a raiz de uma depressão, então é muito importante a gente ter em mente isso. Falamos ainda que os conflitos eles são naturais, ou seja, eles fazem parte da própria natureza humana, que todo ser humano, desde que do dia que habita o planeta Terra até o dia que ele vai embora daqui, a vida dele inteira é permeada de conflitos. Tem autores que vão além, que dizem que o conflito ele não é só necessário, não. Que o conflito, além de necessário, ele também é importante. Porque é a partir do conflito que a gente tem a oportunidade de buscar soluções, e isso promove uma baita evolução na humanidade, né? E que os conflitos em si, eles nem são bons e nem são ruins, mas que a forma como a gente administra os nossos conflitos pode ser extremamente positiva ou extremamente negativa e destrutiva. E eu tô falando isso pra você não apenas para sua vida pessoal, não. Tô falando para você enquanto profissional, né? Ora, se a gente tá dizendo que nós somos profissionais que trabalhamos com seres humanos em conflito, ou seja, nós ajudamos as pessoas a gerir conflitos, né? Então, eu posso ter uma gestão positiva dos meus conflitos, ou eu posso ter uma gestão extremamente destrutiva dos meus conflitos. Falamos ainda que o conflito é algo que pode ser conceituado por diversas ciências, né? Até porque vários ramos da ciência estudam os conflitos. Então, a antropologia estuda os conflitos, a sociologia estuda os conflitos, a psicologia estuda os conflitos. E que desde a perspectiva do direito é importante construir um conceito do que a gente entende como conflito, né? E aí vocês trouxeram que o conflito é quando existem duas ou mais pessoas em desentendimento, né? Às vezes porque querem a mesma coisa, e aí o conflito nesse caso se caracteriza mais como uma disputa, ou às vezes querem coisas completamente diferentes. Lembrando que quando a gente fala em pessoas no ramo do direito, nós aqui estamos falando de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, partindo dessas premissas iniciais, né, nós temos que estudar duas classificações muito importantes relacionadas à teoria do conflito, certo? A primeira delas é a que divide os conflitos em conflitos reais e conflitos
aparentes. O que é um conflito real e o que é um conflito aparente? Conflito real é aquele conflito que realmente é a raiz dos nossos problemas. Realmente é a raiz da origem desses conflitos. Falando assim, parece que é claro identificar qual é o conflito real. Entretanto, a gente sabe que na prática não é tão simples falar sobre esses conflitos reais. Às vezes, nós não desejamos entrar em contato com esse conflito real. Às vezes, nós sequer temos consciência de que existe uma razão maior por trás dos nossos conflitos aparentes, ou não estamos preparados para encarar isso, né? Então, quando eu falo de conflito, identificar o conflito real, é importante logo dizer desde o início que não é uma tarefa simples identificá-los. Os conflitos aparentes, por sua vez, são os conflitos que eles aparentam ser as reais causas dos nossos conflitos, mas não são não é a verdadeira essência desse conflito, não é a verdadeira causa, nem a verdadeira razão desse conflito. Existe um abismo muito grande entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo. Eu vou repetir isso, tá? Existe um abismo muito grande entre o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo. A gente se relaciona no mundo, a gente se relaciona com os outros seres humanos, sobretudo através da nossa fala, né? Dos nossos discursos. Entretanto, esses discursos muitas vezes eles mascaram as reais causas dos nossos conflitos. É só a gente parar para pensar, será que a gente diz mesmo o que a gente sente, o que a gente pensa, o que a gente quer? Na prática, a gente vive construindo vários discursos que mascaram o que a gente verdadeiramente sente, o que a gente verdadeiramente pensa, o que a gente verdadeiramente quer, né? Então, imagine, certo? Que você está com um conflito com a justiça. E aí, você agendou uma reunião com um advogado para contratar esse advogado para ajudar você a gerenciar esse conflito. Então, imagine que essa reunião ela vai acontecer daqui a 10 dias. O que é que você vai fazer de hoje até chegar o dia dessa reunião? O que é que você vai fazer ao longo desses 10 dias? Você vai construir um discurso. Você vai construir uma historinha sobre a sua versão dos fatos, né? É tão interessante, quando a gente está em conflito, tem duas coisas muito equivocadas que a gente faz, quase que automaticamente. A primeira delas é que a gente olha para essa situação e é como se a gente batesse um retrato dela, uma imagem congelada dela. Claro que essa imagem congelada você constrói de acordo com toda a sua história de vida, com os seus valores, os seus medos, com toda a sua carga de experiência que você traz
para essa história. Então a gente comete o primeiro erro, que é bater essa fotografia de maneira unilateral, né? E daí você sequer se liga que isso é só uma versão da história, que podem ter milhares, né? E é claro que você toma ela como absoluta e verdadeira. Então, esse primeiro discurso que você elabora sobre esse retrato que você bateu congelado dessa história, ele geralmente é um discurso que muitas vezes não representa os conflitos reais por detrás desse problema. Muitas vezes, esses discursos, eles refletem os conflitos aparentes. Eles refletem os conflitos aparentes. Ou seja, aqueles conflitos que podem até existir, mas não representam a essência real desse problema. Então, feito essa conceituação, né, preliminar, eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam entender isso de uma maneira mais concreta, certo? Imagine, na verdade eu vou contar um exemplo real. Não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, o Fantástico criou uma série chamada O Conciliador. Essa série, ela coincidiu justamente com o início, né, de um movimento nacional mesmo, em prol dos tribunais utilizarem a mediação e a conciliação, sobretudo a partir da resolução 125, publicada em 2010 pelo Conselho Nacional de Justiça. Estudaremos essa resolução mais na frente na nossa disciplina. Então, quando surgiu esse movimento, o Fantástico criou uma série chamada O Conciliador, na época até apresentada por aquele repórter Marcos Geringer, da Cabeça Branca. E esse episódio especificamente me chamou muita atenção, né? Eu gosto muito de explicar a diferença entre conflito real e conflito aparente a partir dele. Era um conflito de vizinhos. Preciso até deixar desde logo esclarecido que quando a gente fala de conflitos de vizinhos, nós estamos falando de conflitos sérios, que atingem as pessoas emocionalmente, psicologicamente, de uma maneira muito significativa. Geralmente é o maior quebra-barraco, né? Porque na prática é muito ruim você estar em conflito com seu vizinho, né? Na prática isso realmente traz um desgaste emocional e psicológico muito significativo, porque entrar e sair de casa ser um ato tenso, ficar dentro da sua casa de alguma maneira ser uma atividade tensa, isso traz efeitos muito significativos para as pessoas, né? Então, nesse caso, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que até o programa está equivocado na sua nomenclatura. A gente não deveria estar falando da série O Conciliador, porque um conflito dessa natureza, né, um conflito fruto de uma briga entre vizinhos, ele deve ser objeto de uma mediação. Ou seja, a mediação, eu vou explicar isso de forma mais detalhada lá na frente, mas a mediação é que serve para tratar de conflitos onde eu tenho uma carga emocional muito significativa, né? Onde eu tenho uma relação anterior e intensa entre as partes em conflito. E aí, nesse caso específico, né, que deveria ser uma mediação e não uma conciliação, nós temos duas vizinhas muito exaltadas, duas senhoras de idade, assim que dava pena delas, do estado emocional que elas estavam vivendo naquele momento. Então, elas, né, na realidade, elas trocavam acusações muito sérias e de uma maneira muito incisiva e muito agressiva. O problema delas começou
com um buraco que havia na parede que dividia as duas casas delas. Então, elas moram naquele esquema que as casas são separadas por uma única parede e lá tinha um buraco. Então, o problema começou daí, né? De quem é a responsabilidade por tapar esse buraco. Então, a primeira senhora foi lá e disse, essa responsabilidade é sua, porque quando eu cheguei aqui o buraco já existia e muita guerra. Então, uma dizia que o filho estava brechando a sua filha por meio desse buraco, aí a outra chamava o filho de maconheiro, a outra chamava a filha da outra de vagabunda. Um negócio feio, com consequências muito drásticas. Essas mulheres choravam muito, muito nervosas. Então, você tem uma vizinha que você não pode contar com ela, né? Você não dá bom dia, você não dá boa tarde, você não dá boa noite, você não pede uma xícara de açúcar emprestado, você, muito pelo contrário. Uma contaminou a metade da rua a favor dela e a outra contaminou a outra metade da rua para comprar a sua versão dos fatos, né? E aí, como resultado disso, a gente tem uma guerra. E o conciliador, que estava lá fazendo essa sessão, coitado, sendo gravado ao vivo, no meio dessa guerra, ele fez uma pergunta muito idiota mesmo, muito inocente. Ele, já sem conseguir lidar com aquela situação, ele olhou para aquelas senhoras e disse assim, Dona Fulana, Dona Maria, Dona Joana, se a gente tapar o buraco, se ela tapar o buraco, fica bom para a senhora? Engraçado que a expressão ficou literalmente boa de se explicar, o exemplo. Tapar o buraco. Eu pergunto a vocês, se a gente fizer uma vaquinha e comprar os tijolos e o cimento e ir lá na casa dessas senhoras e tapar esse buraco, tá resolvido o conflito? Tá resolvido o conflito aparente. Não tenham dúvidas de que próxima semana elas estão arranjando outra desculpa absurda para continuar a guerra delas, né? Nessa conjuntura, esse conflito do buraco, ele se transforma num mero detalhe. O conflito delas é muito mais profundo do que isso, né? Então, eu quero que vocês tenham em mente que resolver conflito é diferente de pacificar conflito. A mediação, ela tem como finalidade, como meta, pacificar os conflitos. E isso é muito mais profundo do que simplesmente resolver conflito. Então, a gente costuma dizer que a mediação, ela tem como função ir lá na raiz do problema. E como a mediação, ela deve ser utilizada para resolver conflitos onde existe uma relação próxima entre as pessoas, né? Hoje eu já estou começando a deixar claro isso para vocês. Quase que de forma inevitável, nesses conflitos, eu vou ter quase sempre um problema de comunicação. Quando a gente tem um conflito com a nossa mãe, com o nosso namorado, ou seja, com pessoas próximas, com meu colega de trabalho, com pessoas que eu tenho um certo convívio, quase sempre eu vou ter aí um conflito que não tem uma única origem, um conflito que é fruto de diversas razões, e geralmente eu tenho um cunho muito forte de um problema de comunicação. Então, a mediação, para poder pacificar esse conflito, de forma inevitável, ela tem que ir atrás do conflito real. E mais do que isso, ela tem que interferir
no sentido de tentar modificar a forma como as pessoas se comunicam, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula e contando, né, esse exemplo, um aluno levantou o braço e perguntou assim: professora, se fosse a senhora que estivesse fazendo essa mediação dessas vizinhas, o que é que a senhora teria feito? E aí, eu teria perguntado assim, né? Me conte, faz quanto tempo que a senhora mora nessa casa? Aparentemente as duas já eram vizinhas, já uma boa jornada, né? Ah, eu moro lá há 5 anos. E a senhora mora nessa casa há quanto tempo? Ah, eu moro lá há 8 anos, certo. Pois me digam uma coisa. Quando vocês imaginam a vida de vocês daqui a 1 ano, eu não vou nem muito longe não, daqui a 1 ano, vocês se imaginam morando aonde? Inevitavelmente, eu também acho que eu teria basicamente a mesma resposta, porque nitidamente elas não tinham interesse nenhum de se mudar ali daquela casa. Certo, então vocês duas vão continuar sendo vizinhas, é isso? Tá. Pois então eu acho que vocês têm uma escolha a fazer agora, nesse exato momento. E é uma escolha que só vocês duas podem fazer. Então, vocês podem escolher continuar nessa guerra que vocês estão construindo aí ao longo dos últimos anos. É uma escolha de vocês. Vou logo avisando, inclusive, que essa é a escolha mais fácil, né? Se quiserem, boa sorte. Continuem com a guerra de vocês. Mas vocês podem escolher acabar com essa guerra a partir de hoje e construir um futuro diferente. Eu não tenho como mudar a forma como vocês vêm se relacionando até hoje, não. Isso aí ninguém tem esse poder, né? Mas ajudar a construir uma relação mais amigável, se vocês desejarem, eu posso ajudar vocês a fazer isso, né? O que é que vocês querem? Ou seja, o conflito real dessas mulheres, no fundo aí, é uma escolha da forma como elas se relacionam, da forma como elas se comunicam. Então, vocês querem essa nova forma de se relacionar? Quero. Pois então, o que é que a senhora propõe, dona Joana? E o que é que a senhora pretende fazer para fazer com que essa nova realidade verdadeiramente funcione? E o que é que a senhora propõe, dona Maria? E o que é que a senhora está disposta a fazer para que essa realidade realmente funcione, dê resultados, né? Então, toda vida que a gente está diante de uma sessão de mediação com as pessoas discutindo sobre os seus problemas, nós, enquanto mediadores, temos que ter a perspicácia de perceber quando é que aquele conflito realmente é o real conflito entre as partes e quando é que aquele conflito é o conflito aparente. Geralmente, a gente, para poder pacificar, a gente tem que ir lá na raiz da questão. Às vezes isso não é fácil, às vezes isso sequer é tarefa para o mediador. Às vezes tem conflitos que a gente vivencia que existem raízes muito profundas, às vezes isso vem de outras gerações, né? Aí não é papel do mediador, porque se tiver um aspecto psicológico desse conflito, só quem vai poder resolver é a própria parte, né? Mas no campo interacional entre as pessoas, o mediador tem que ir lá no conflito real. Só assim ele consegue verdadeiramente uma pacificação. Massa. Essa é a primeira classificação que vocês precisam entender, para a gente entender a essência da mediação. A outra é a que divide os conflitos em conflitos interpessoais e conflitos intrapsíquicos, certo? Conflitos interpessoais são conflitos que existem entre 2 ou mais pessoas. E, novamente, eu repito que no âmbito do direito a gente pode ter conflitos entre pessoas físicas, né? Nós temos as pessoas físicas e as pessoas jurídicas, tá? E o que é um conflito intrapsíquico? Conflito intrapsíquico é aquele que existe dentro da sua própria cabeça. Você com você mesmo, com suas emoções, com seus pensamentos, com as suas sensações, né?
E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que a mediação ela serve para resolver conflitos interpessoais ou conflitos intrapsíquicos? Muita gente vai pensar assim, né? Os dois. Geralmente em sala de aula é essa a resposta que a gente recebe. Os dois. Essa é uma classificação muito importante para a compreensão da mediação, tá? A mediação, ela existe para resolver conflitos interpessoais. É claro que se eu atuar de uma maneira muito positiva e significativa no conflito interpessoal, eu até posso provocar mudanças significativas que repercutem no conflito intrapsíquico. Entretanto, esse não é objeto de trabalho do mediador. Quais são os profissionais que têm a capacidade de trabalhar com conflitos intrapsíquicos? Os psicólogos, os analistas, os psiquiatras, os terapeutas holísticos, os xamãs, enfim. Hoje em dia tem uma diversa gama de profissionais que trabalham nos conflitos intrapsíquicos, mas o mediador não trabalha. Inclusive, mesmo se o mediador for um psicólogo, ele não tem como prestar assessoramento psicológico. Na verdade, ele não deve prestar assessoramento psicológico dentro da sessão de mediação propriamente dita, certo? Então, é muito importante ter isso em mente. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você é que mediação não é terapia. Mediação não é terapia. Isso é importante. A mediação e a terapia têm, inclusive, um foco muito diferente. A mediação, ela procura soluções práticas, soluções efetivas, atitudes que possam construir um futuro diferente. Então, para a mediação, o foco é o futuro. O passado na mediação, ele é uma referência. Se essa pessoa vai ressignificar o passado a partir de uma mediação, isso não sequer depende do mediador, né? É ótimo quando acontece. Já a terapia não, a terapia tem um foco também muito grande no passado. A terapia, quanto mais você se aprofunda, mais cedo ou mais tarde você vai chegar lá na sua mamãe e no seu papai, né? Na sua construção de vida, sobretudo até os 7 primeiros anos de vida, dizem os psicólogos. Então, mediação não é terapia. E eu tô falando isso pra você porque, às vezes, quanto mais mediação, sobretudo na área familiar ou na área entre vizinhos, quanto mais mediações você vai fazendo, às vezes vai dando uma tentaçãozinha de você quase virar psicólogo das partes, né? Porque é uma abordagem muito humanística mesmo. Mas esse não é o foco. E eu também vou dar um exemplo concreto para que vocês visualizem o que eu tô falando. Recentemente, tem uns anos já, mas eu fui fazer um divórcio e era muito dolorosa aquela situação. Mas logo que começou a sessão de mediação, ela disse assim: eu quero me separar porque no Natal de 1994, quando ela falou isso, ele botou assim as 2 mãos na cabeça e disse: não, pelo amor de Deus, o Natal de 1994 não, tudo menos o Natal de 1994. E eu percebi que aquele era um ponto importante para eles, né? Eu, como mediadora, devo confessar a vocês que não me importa muito o que aconteceu no Natal de 1994, não. Sabe por quê? Eu sei que o Natal de 1994 não volta mais. E o que já aconteceu, da forma como aconteceu. E que, inclusive, essas pessoas têm posições muito cristalizadas, muito rígidas da sua versão dos fatos. Ao longo desses anos, ela foi construindo essa versão, né? Mas eu percebi que aquela mulher precisava falar sobre aquilo. Então eu disse: bem, eu estou percebendo que a senhora está precisando falar sobre o Natal de 1994. Diga o que é que...
Ela, porque no Natal de 1994 eu pedi a ele uma colônia do Boticário. E eu vi no armário do guarda-roupa dele uma colônia do Boticário. Como assim? E quando chegou a noite, eu dei o meu presente de Natal para ele e não recebi nada. Aí ele botou as duas mãozinhas dele na cabeça e disse: eu já expliquei essa história mais de 500 mil vezes. Eu disse: pois me conte o que foi que aconteceu. Ele: olha, naquele dia eu fui trabalhar na empresa. Quando eu cheguei lá, a minha secretária me deu uma gravata de presente. E eu fiquei muito constrangido porque eu não havia comprado nenhum presente para ela. Então, quando eu fui almoçar em casa, eu peguei a colônia do Boticário, dei para a secretária, né, na volta do almoço, com a intenção de que quando eu saísse do trabalho, naquele dia, eu pudesse entregar, eu compraria, né, uma nova colônia do Boticário e daria para minha esposa. Mas eu esqueci. Eu esqueci completamente. E aí essa mulher começou a gritar: é mentira. Eu disse: bem, vamos fazer o seguinte, essa vai ser a última oportunidade que a senhora vai ter de falar sobre o Natal de 1994 com ele. Diga tudo o que a senhora pensa. Rapaz, essa mulher soltou os cachorros. Você é um mentiroso, você é isso. Você, desde aquele dia, nossa relação nunca mais foi a mesma. A culpa é sua. E lá, gritou. Tá bom. Pois o senhor agora também é a última oportunidade que vai ter que falar sobre o Natal de 1994. Diga pra ela o que o senhor sente. E ele olhou pra ela e disse: pela última vez, me perdoe. Massa. Dona fulana, como é que a senhora vê o seu casamento hoje em dia? Aí ela saiu descrevendo lá a visão do inferno. Ela disse: isso não é mais nem casamento, a gente não tem mais respeito um com o outro, a gente não tem mais afinidade, a gente não faz nada junto, a gente não dorme mais nem no mesmo quarto. Mas o que me incomoda mesmo são as grosserias. E reclamou, eu disse: certo. E o senhor, como é que o senhor vê o seu casamento hoje em dia? Ele também saiu lá traçando a visão do inferno mesmo, né? Falou um pouco da solidão que era estar casados, mas ainda assim se sentir só. E aí eu disse: bem, então me parece que a gente tem decisões muito importantes para tomar juntos hoje aqui, né? Tô aqui para auxiliar vocês a construir como fazer esse divórcio de uma maneira adequada. Então, a gente precisa decidir o que é que vai ser feito com o patrimônio de vocês, como é que vocês vão compartilhar os cuidados com os filhos de vocês. E aí, então vamos arregaçar a manga e vamos trabalhar. Ou seja, eu tiro o foco do passado. Eu trago as pessoas para o aqui e agora para decidirem como é que elas podem estruturar soluções práticas para o futuro de uma maneira completamente prática e viável e mutuamente satisfatória para elas, né? Eu lembro que eu contei essa história para uma psicóloga, amiga minha, que disse assim: rapaz, o Natal de 1994 dava para umas 3 vidas de terapia, né? Então, o que é que essa colônia representa para você? Por que você se sentiu enganada? Por que você se sentiu rejeitada? Como era a sua relação com seu papai? Como era a sua relação com sua mamãe? Então, nós temos focos muito diferentes, certo? Então, a mediação, ela trabalha para resolver conflitos intrapsíquicos, certo? A psicologia trabalha para resolver conflitos intrapsíquicos. Psicologia e várias outras terapias. A mediação trabalha para resolver conflito interpessoal, certo? Então, meus queridos, eu queria que vocês lessem, tá, o capítulo sobre teoria do conflito que tem no Manual de Mediação Judicial. Ele tanto está disponível no AVA, mas se você escrever Manual de Mediação Judicial, você baixa a versão em PDF.
esse é um material que vem sendo utilizado por todos, na capacitação de todos os mediadores judiciais, certo? No Brasil. Então é um material que, de forma inevitável, ainda que eu não concorde com algumas coisas que tem escritas nele, e aí eu vou dizendo para vocês ao longo do semestre, mas ele é um material muito interessante para servir de base, tá? E tem também 2 livros que vocês encontram facilmente na internet, que é o da Fernanda Tartucci, tem na biblioteca da Unifol também, Mediação nos Conflitos Civis, e o do Carlos Eduardo de Vasconcelos, tá? Carlos Eduardo de Vasconcelos. Mas de qualquer forma eu vou escrever uma mensagem também no nosso grupo do WhatsApp para facilitar a compreensão de vocês, certo? Então nossa aula fica aqui por hoje e a gente continua o nosso aprendizado, tá? Peço mais uma vez que, se puderem assistir a aula ao vivo, eu acho muito bacana, viu? Um abraço em todos, espero que todos estejam bem e com saúde. Tchau!